De volta com o nosso Você Bonita. Lembrando que você pode acessar o nosso site, que está completíssimo, com tanta coisa bacana. É o www.tvgazeta.com.br/Você Bonita. Lá tem um espacinho para você mandar o seu recado, para você mandar a sua dúvida, uma sugestão que você tenha, que a gente adora receber sugestões. Afinal, a gente tem um programa diário, ao vivo, então é sempre bacana poder compartilhar com você aquilo que você quer ver, poder trazer aqui no programa as informações que você quer saber. Então mande sim, que vai ser um prazerzão receber, ou ainda mande direto o e-mail no vocebonita@tvgazeta.com.br. Mas agora vamos ao que interessa, porque o assunto é muito legal. Desde que o inverno começou que a gente queria fazer essa pauta e estamos num período, eu acredito que certo para falar sobre isso, porque o tempo está muito seco. Então mesmo quem nunca teve bronquite ou que nunca sentiu aí aqueles problemas respiratórios e tem muita tosse, com esse tempo já fica pior. Imagine quem tem. Então vamos tirar todas as nossas dúvidas, até porque crianças nessa época também as mães sofrem muito, né? Pela primeira vez aqui no programa, pneumologista, a doutora Débora Amadeu Pereira, seja bem-vinda. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Fique à vontade, é um prazer. Até porque quando a gente vai falar de saúde, principalmente nesse período que a gente está passando, acho que a gente devia falar de saúde o dia todo. Para pelo menos isso ficar na nossa cabeça e a gente passar a cuidar de verdade, né? Não entrar, não só ouvir e ficar por isso mesmo, né, doutora? É, porque às vezes a gente acaba só falando disso na época que as coisas acontecem, né? Exatamente, tinha que ser diariamente, exatamente, né? A gente tinha que prevenir, aprender a prevenir algumas coisas, né? Vamos falar sobre a prevenção. Antes de falar sobre a prevenção e sobre o tratamento, queria que você contasse um pouco o que acontece com o corpo nas pessoas que têm a bronquite, porque existem dois tipos de bronquite, a aguda e a crônica. Isso. Então explica pra gente. Na verdade é o seguinte, né? Tem aquela bronquite que a gente sabe que as crianças mais sofrem, que a gente chama de asma, né, hoje em dia. Tá. E que é a bronquite alérgica, que a gente conhece há muito tempo, que é a inalação dos da poeira, com a diminuição da umidade acaba piorando. Tá. E a bronquite crônica, que é a bronquite do fumante, que são mais os idosos que sofrem com isso. Então, quer dizer, são duas doenças diferentes, mas que o tratamento acaba sendo igual e acaba que, nessa época, acabam piorando da mesma forma. Da mesma forma. E quem Exatamente. tem a bronquite crônica carrega o problema por toda a vida. Exatamente, carrega o problema para toda a vida. Tem que tratar a vida inteira mesmo. Tem que tratar a vida inteira e tem que se preocupar bastante nesse período, que é o período onde as doenças pulmonares estão mais prevalentes. Tá. Tanto pela umidade do ar que está mais baixa, que a gente tem sofrido aí nos últimos tempos, como a poluição que se dificulta a dispersão dos poluentes nessa época, no inverno. O tempo frio também diminui nossas defesas das vias aéreas superiores, que geralmente são o que barra essas infecções mais graves. Tá. Então, quer dizer, é uma série de coisas que favorecem as infecções respiratórias nessa época. E os sintomas da bronquite, eles podem ser confundidos com outra doença? Porque então, são bem parecidos, né? Tem gente que chega no hospital achando que está com pneumonia e está com bronquite e vice-versa. Exatamente. Geralmente, o que acontece na bronquite, as crianças ou adolescentes têm muita tosse, tem aquele chiado que parece aquele gatinho no peito, falta de ar, chega muito cansado ao pronto-socorro. E às vezes as crianças sofrem um pouco mais, que às vezes a mãe fala, vou tentar fazer inalação em casa, tal, e chega às vezes no pronto-socorro numa situação muito grave. Por isso que a gente até pede um alerta aí, se a criança estiver muito cansada ou tiver muita dificuldade para respirar, a gente não tentar postergar isso, levar ela logo no pronto-socorro, porque senão isso pode se transformar numa crise muito grave. Quando as crises aparecem, o que acontece com o corpo quando já está em um grau mais elevado? Exatamente. Quando a crise já está uma crise muito mais forte do que o normal, acontece que o ar não chega dentro do pulmão. E isso faz com que a gente fique com mais falta de ar e pode, às vezes, dar problema neurológico, às vezes pode até dar uma parada respiratória por conta disso. Olha. O que hoje em dia a gente considera uma coisa que não deve acontecer, já que a gente tem muitos tratamentos para bronquite e tudo baseado na prevenção e no cuidado antes de acontecerem essas crises. A inalação é a prevenção ou existem outros cuidados? Não, na verdade a inalação a gente usa exatamente para tirar o paciente da crise, né? Então, Enquanto quem não tem e faz inalação todos os dias vai ter outros benefícios, mas não de se prevenir. Exatamente. Tá.
Aí a prevenção tem alguns remédios, algumas medicações que hoje em dia a gente usa em vários dispositivos inalatórios. A gente tem um arsenal enorme de medicações que servem exatamente para diminuir essa inflamação do pulmão e fazer com que a pessoa não entre em crise, uma crise repetida, uma atrás da outra. Uma atrás da outra, né? Porque é complicado, ainda mais com as crianças. O que a gente vê, né, das mães desesperadas. Ainda com mais inalação, tentando... Ai, é terrível. E eu ia te perguntar a respeito da inalação. Nessa época do ano, que a gente precisa da umidade e o tempo está muito seco, mesmo para quem não tem nenhum problema respiratório, é recomendado fazer inalação ou mesmo colocar um umidificador no quarto? O que a gente recomenda, né? Com essa umidade baixa no ar, muita gente não tem a possibilidade de comprar o umidificador. Então, uma coisa que substitui bem é a gente deixar uma bacia com água dentro do quarto, trocar todo dia, não precisa ser água filtrada, água normal. Coloca uma bacia ali no quarto, principalmente perto das crianças, que é o mais importante, que isso daí já é suficiente para manter a umidade no nível certo. O umidificador, quem tiver a possibilidade, a gente não recomenda, mas pode até comprar. Mas ele, a gente pede para não deixar no vapor muito quente, porque senão acabam proliferando outros micro-organismos, como, por exemplo, os fungos, e isso acaba piorando quem tem doença respiratória. Outra coisa que acontece muito nessa época é as pessoas usam muito aquecedor, né? O aquecedor, ele resseca muito o ar e acaba piorando também para quem tem problema respiratório. Então ele também não é muito recomendado. Coloca um monte de cobertor, edredom, mas não coloca o aquecedor. O aquecedor acaba piorando. Ele tem a mesma, então, ele faz a mesma coisa que o ar-condicionado no verão. Exatamente. Seca tudo. Resseca e acaba não trazendo nenhum benefício para quem tem doença respiratória, pelo contrário. Agora sim, quem tem a bronquite tanto aguda quanto a crônica e tem vontade de fazer uma atividade física, nesse caso a atividade física, ela é recomendada ou ela pode ser prejudicial para quem tem essa respiração com... Nos pacientes que estão fora das crises, ela é recomendada. Tanto é que para pacientes com bronquite crônica, que hoje em dia a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a bronquite pelo cigarro, a gente recomenda que esses pacientes façam atividade física, que isso ajuda muito a melhorar a qualidade de vida deles. Mas sempre fora da crise, porque na crise a pessoa tem as limitações pela falta de ar. E pode até ter desmaios, exatamente, pode diminuir a quantidade de oxigênio no cérebro, de levar a desmaio, a pessoa não se sente bem e, enfim, acaba trazendo mais malefício por conta disso. A bronquite, ela é por vírus ou por bactéria? Na verdade é assim, a bronquite, que a gente chama de asma, ela é uma doença alérgica, né? Então, quer dizer, a propensão da pessoa, antecedente familiar, então a pessoa nasceu com aquela propensão. Tem a bronquite doença, que a pessoa tem uma infecção respiratória, às vezes uma gripe, e acaba evoluindo com uma bronquite, que a gente vê muito no pronto-socorro, que é aquela tosse crônica, febre com expectoração, né, um catarro amarelo, aí tem que usar antibiótico, aí é causado por bactéria. Aí é causado por bactéria. E ela não tem nenhuma relação com a pneumonia? Ela pode evoluir para uma pneumonia, mas são doenças diferentes. São doenças diferentes em primeiro grau, então a gente pode dizer que é uma bronquite. Mais ou menos, isso. Quando chega a pneumonia, que ela já se agravou já é uma situação mais grave, isso. E você trouxe aqui os possíveis tratamentos. O que são esses? Então, na verdade, esses acessórios, eu adorei. Hoje em dia, a gente sabe que a gente tem muitos tratamentos para bronquite, tanto a asma quanto a bronquite crônica, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem alguns dos dispositivos, que nem esse que você pegou, que eles têm as medicações já incluídas aqui dentro. Que são as principais medicações que a gente usa para esse tipo de doença, que é o corticoide inalatório e um broncodilatador, que eles servem para desinflamar o pulmão e fazer com que o ar entre melhor lá dentro. Perfeito. Então, esse daqui, assim como esse, na verdade só mudam os dispositivos, o formato deles. Eles têm a mesma finalidade. Mas eles têm a mesma finalidade e uns agem um pouco mais rápido do que outros, e para cada doente a gente acaba discriminando um tipo de medicação. Isso vai aspirar isso. Aí o paciente, ele mexe aqui, né? E ele aqui fora tem o bocal onde o paciente coloca a boca, e ele puxa o ar bem fundo lá, segura o ar depois, e a medicação já vai lá para dentro do pulmão. E essa medicação, ela age por 12 até, dependendo da medicação, pode agir de 8 horas ou por 12 horas. E isso vai agindo, diminuindo essa inflamação do pulmão, e esses tratamentos que previnem as crises de bronquite, assim, de crise mesmo, então pode ser prevenção. Exatamente. Para quem já teve uma vez ou outra, já pode
ter um uso contínuo desse medicamento. Um uso contínuo e que não necessariamente a pessoa vai ter que usar sempre. A gente fazendo um acompanhamento adequado, a gente consegue controlar e às vezes até diminuir o uso dessas medicações de forma que a pessoa consiga viver sem crise. Olha, mesmo o asmático, mesmo quem tem alergia, quem tem doença crônica, assim, a gente consegue fazer tranquilamente a pessoa viver bem. E os fumantes? Então, que o caso dos fumantes é outro. Os fumantes muitos dos fumantes, mesmo sabendo que têm doenças pulmonares, mesmo assim continuam a fumar. Tem alguns problemas que alguns desses medicamentos diminuem a sua eficácia quando o paciente fuma junto. Então acontece que o paciente tem que usar doses altas de remédio e que acabam tendo mais efeitos colaterais por conta do fumo. Então a gente, de qualquer forma, a gente sempre aconselha a diminuir o tabagismo, até cessar o tabagismo, para pelo menos a gente conseguir controlar as crises. Então o cigarro é um grande vilão da bronquite. Exatamente, é um grande vilão. Tanto se a pessoa já tem a bronquite crônica, quanto se ela tiver uma crise ao longo da vida. Se ela tiver uma crise, exatamente. Né? Ou por uma bactéria, como você citou. Isso. Então o cigarro ali, que já está no pulmão há anos, prejudica ainda mais. Prejudica ainda mais, exatamente. E você citou que esses remédios eles podem ser preventivos. Isso. Mas eles têm efeitos colaterais. Tem, então, alguns. Quem não pode utilizar? Por exemplo, a gente, lógico que cada paciente, cada caso é um caso, né? Essa é a bombinha normal, que todo mundo já conhece, né? Essa a gente usa na crise mesmo, né? São as que a gente costuma usar. Na verdade, o que a gente faz para evitar esses efeitos colaterais é ver cada doente, né? Então tem muitos pacientes que têm muita taquicardia, quer dizer, acelera o coração, tem palpitação logo depois de usar, mas é lógico que a gente tem que pesar o risco-benefício do uso do medicamento para aquele doente. Então, em alguns pacientes que têm doença cardíaca, a gente pode evitar o uso de alguns tipos de broncodilatadores, porque eles podem acelerar mais o coração. Ou então, pacientes que têm doença da próstata, também às vezes a gente tem algumas medicações que a gente não pode usar, principalmente se ele tem bronquite crônica. Então, tudo isso, todos esses efeitos colaterais, a gente tenta manejar em cada doente. Como essa é uma medicação, tem muita gente que conhece o corticoide como uma medicação que engorda, que incha, e que a pessoa não se sente bem. Os corticoides inalatórios, eles agem dentro do pulmão. Então, eles não causam esse efeito colateral externo. Exatamente. Então, esse é o benefício dos medicamentos para asma, né? Para asma e para bronquite. Que eles servem exatamente para agir dentro do pulmão e diminuírem esses efeitos colaterais. Quem precisa utilizar os aparelhos, utiliza todos os dias ou é semanalmente? Todos os dias. Os pacientes que precisam, a gente... tanto que essa é uma das causas que os pacientes descompensam as doenças, que eles usam uma vez quando não está se sentindo muito bem, vai lá e usa, e quando na verdade tem que ser uma coisa de uso contínuo. E não pode, né, romper. E não pode, meio. Exatamente. Qual o horário que vocês têm aí por experiência, que é o horário que se agrava ainda mais a bronquite? É à noite? É à noite. Tudo acontece à noite. É impressionante. Contar um negócio pra você. Não tem nada a ver, mas eu acho que vale a pena. Minha mãe sempre diz, desde que eu sou pequenininha, nunca pense nos problemas à noite. Porque à noite eles ficam enormes, gigantes, monstros. E a bronquite, então, ela se agrava à noite. Porque à noite, além do tempo esfriar, a gente tem alguns hormônios que a gente tem. O principal deles é o cortisol, que é um hormônio que a gente mesmo produz e que ele causa efeitos anti-inflamatórios no corpo e que a dosagem dele está diminuída à noite. Então, quer dizer, acaba que a doença, se ela já está um pouco descompensada, acaba piorando mais durante a noite. Então, o cortisol, nesse caso, ele pode ajudar. Exatamente, é o cortisol que a gente mesmo produz. Que a gente mesmo produz, porque o cortisol é o hormônio do estresse. Né? A gente falou algumas vezes aqui do cortisol, que ele tem quando ele está muito alto, tem vários riscos. Isso. Mas também muito baixo. Isso, porque ele faz parte do nosso ciclo biológico, né, do ciclo do dia a dia. Então, de manhã ele é produzido, dura as 24 horas, e nesse tempo, quando chega no final do dia, ele está diminuído, e isso daí pode favorecer aparecer as crises da bronquite. Olha, gostei de saber disso, mas tem que ficar esperta então. Sim. Para cuidar, para não chegar à noite ter uma crise e levar um susto, né? Exatamente. E os banhos? Os banhos de quem tem bronquite também tem que ser diferentes? Tem. Na verdade, quem tem bronquite, quem tem alergia, qualquer tipo de alergia, a gente recomenda sempre que a pessoa tenha, agora nessa época, não tome banho tão quente. Porque isso diminui a proteção natural da pele, a oleosidade que a gente tem normalmente. E isso faz com que apareçam doenças de pele, por causa da alergia mesmo. Então, coceira, às vezes aparecem algumas feridas. Então, quer dizer, pode ser uma doença até mais grave. Por isso que a gente recomenda banho de morno para frio. Frio é difícil nessa época, mas pelo menos morno.
na hora de tomar o banho, não ficar esfregando muito com o sabonete, porque isso daí também diminui a oleosidade. E também banho não deixar, e banho rápido, porque senão fica com muita fumaça. Exatamente. Né? Isso daí também vapor, pode isso ajudar também... a piorar um pouco mais quem tem essas doenças. E as crianças que sofrem muito? Muito mais. Muito mais, né? Impressionante. Muito fragilidade. mais. Tem alguma dica para as mães que estão assistindo o que fazer desde a hora que a criança acorda até a hora que a criança vai dormir, para que possa ter, evitar, né? tenha menos dificuldade para respirar? O que a gente fala para as mães, assim, além de todas essas medidas que a gente falou, da bacia, do banho e tal, uma das coisas que ajuda bastante na criança, que a criança respira, os bebês principalmente, eles respiram muito pelo nariz. Se está entupido o nariz, eles ficam com muita falta de ar. Ai, que bom. Então, o que a gente fala assim, olha, lava o nariz com soro fisiológico, pingar no nariz mesmo, direto no nariz do nenê, porque isso não vai afogar o nenê. Não vai afogar o nenê. Todos os dias, lubrifica bastante ali a região e faz com que a criança respire melhor. Porque o nenê, ele tem uma dificuldade em respirar pela boca, então ele acaba tendo falta de ar muito mais fácil do que uma criança um pouco maior. Nas crianças maiores, a gente fala também para fazer isso, que isso daí ajuda bastante. Até às vezes, para quem já tem bronquite, se tiver o inalador em casa, pode até usar o inalador, fazer a inalação com soro, só o soro, sem medicação. Né? Sem medicação nenhuma. Porque tudo isso ajuda a umidificar ali a via aérea e fazer com que a criança respire melhor. E são coisas que ajudam nas defesas locais que a gente já tem e faz com que a criança não entre em crise. E o horário para fazer essa inalação, à noite também é mais indicado? À noite é o melhor horário. Para poder dormir? Isso. Durante o dia, o soro no nariz é essencial. Agora, à noite, fazer essa inalação é sempre bom, que a criança dorme mais tranquila. E cuidar muito da bronquite para que ela não vire uma pneumonia, para não vir uma coisa mais grave. Então, sentiu qualquer sintoma, então, é a tosse? Tosse, o chiado e a falta de ar. E a falta de ar. Exatamente. Se sentir isso, procurar o pronto-socorro, não hesitar em procurar o médico, que isso que é muito importante. Porque a crise pode se agravar. O assunto é seríssimo e a gente está com o tempo seco demais. Então, vamos seguir aí as recomendações, uma bacia de água no quarto, a noite toda, trocando todos os dias, que com certeza isso vai fazer um bem enorme. Já vai ajudar bastante. Para a gente acordar, pelo menos, respirando um pouquinho melhor. E olha, tá difícil de verdade com a poluição em São Paulo? Exatamente. Agora, essa época tá muito difícil mesmo. Nossa, tá difícil de verdade. Chuvinha, né? Fazer a dança da chuva. Pelo amor de Deus. A gente reclama quando chove muito, né? Não pode reclamar quando chove, porque senão o período de seca também nos deixa aí passando mal. Gente, eu vou passar para vocês o contato da doutora Débora, para quem quiser saber essas e outras dicas quando o assunto é bronquite ou mesmo outros problemas respiratórios, né? Porque você é pneumologista. Ótimo. Ela é do Hospital Bandeirantes, o site é o www.hospitalbandeirantes.com.br e o telefone é o 0 operadora 11 3345 2000, 3345 2000. As dúvidas que chegarem para o nosso e-mail, eu encaminho para você. Ótimo, a gente responde. Tá bom pra gente? E volte sempre. Adorei, as explicações foram muito ótimas. Obrigada, foi ótimo. E eu tenho certeza que o pessoal de Casa Amor. Obrigada, gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Não, foi ótimo. Volte sempre que quiser. Você está convidadíssima. Ótimo. E agora eu vou terminar o programa. Vamos para o nosso suquinho? Pode rodar. Que coisa boa! Chegando na cozinha do Você Bonita, adoro. Gente, final de semana eu fico com uma saudade, vocês não fazem ideia. Os meninos estavam brincando comigo antes do programa começar, como a gente tem um tempinho, né? Estamos tranquilos hoje, tudo tranquilo. Eles queriam que eu falasse sobre a seleção brasileira. Vocês querem que eu fale sobre a seleção brasileira? Vocês acham que dá para falar alguma coisa sobre a seleção brasileira? Só isso que eu posso dizer. Vocês acham que merece um espaço no nosso Você Bonito tão bacana falar daquela seleção brasileira? Vocês entenderam, né? Não vou dizer nada, mas eu posso dizer que o meu São Paulo ganhou de 3-0. Foi ótimo, foi a melhor notícia do dia. Gente, vamos lá para o suquinho de hoje. Essa semana, iniciando mais uma semana, a gente tem a participação da nutricionista que vai produzir, né, e que mandou todas as receitinhas dos sucos pra gente até sexta-feira, que é a nutricionista Marta Amódio. Ela é da Clínica Esteses e o telefone para mais detalhes deste e de outros sucos até sexta-feira é o 0 operadora 11 4306 9760. 4306 9760. E ela preparou o suco hoje, é um suco desintoxicante, então para liberar tudo mesmo, depois de um final de semana que você comeu tudo que não podia, vamos para um suco desintoxicante que daí vai valer a pena. Na tela a nossa receitinha para eu passar junto com vocês. Nossa, é super fácil esse suco. A gente vai precisar de 3 laranjas,
laranja lima e 2 folhas de couve e manteiga. Só isso, laranja lima com couve. Essa é a base do nosso suco. Vamos ver se vai ficar bom? Depois eu tenho pra vocês um textinho que ela preparou pra gente com todas as explicações. Eu vou colocar um pouquinho de água, porque essa couve aqui pra bater eu vou botar um pouquinho de água, né? Aí, laranja. Diretora, como você está, diretora? Tá bem? Passou o final de semana bem? Ótimo, bom demais final de semana também, né? E as meninas também. Ah, beleza. Olha lá. Segunda-feira a diretora falou, é dia de suco desintoxicante, porque senão a gente... não compensa não, viu? Galdino, solta uma música ótima pra gente começar a semana 100%. Aumenta o som! Let that love inside. It's your life, it's your life. The beauty's deep inside, inside you. Don't let them bring you down, no. Verdão, hein? Deixa eu ver o perfume que ficou. Cheiroso. Vocês querem experimentar? Os meninos estão torcendo o nariz aqui pro couve. Não façam isso. O meu já tá pronto aqui, ó. Vou pegar o meu aqui do ladinho. Ó. Tá com cara boa, gente. Verdão. A cara da Camilinha olhando pra mim, ela vai beber? Vou. Vamos lá, vamos pro sofá, vem. Meninos, venham comigo. Vamos sentar aqui no nosso sofazinho, adoro. Começando a semana. Vamos ver. Uma delícia! Nunca me contaram que a couve era boa. Assim, no suco. Quer dizer, que ficava gostoso, né? Porque faz bem pra tudo, a gente sabe. Mas que ficava gostoso, eu não sabia. Gente, Sandrinha caprichou, hein, no meu. Nossa, coloca um pouquinho de adoçante ou de mel, se você prefere. Muito bom. Maravilhoso. Deixa eu contar um negócio pra vocês que a gente vai ter amanhã. Amanhã já acorda, começou Você Bonita, já abre um espaço na sua casa. Sabe o que a gente vai ter aqui amanhã? Nós vamos ter dança, que é uma atividade física que o Você Bonita adora e aprova, vocês sabem disso. Só que nós vamos... Qual vai ser a música dessa vez? Sertanejo universitário, meninos. O que vocês acham? Delícia, né? Tá na moda total e é bom pra caramba. Eu também adoro sertanejo universitário. Amanhã vai ter uma dança muito legal. Ah, é verdade, diretora das propriedades do suco. Peraí, deixa eu pegar aqui que eu tenho que contar as propriedades. Quase que eu esqueço. Deixa eu voltar devagarinho, que a minha fichinha tá aqui, tá? Se alguém quiser me dar, peraí. Peguei. Então, aí, vamos voltar pro sofá de novo. Achei todo mundo maluco hoje. Então, a gente vai ter uma aula de sertanejo universitário, que vai ser tudo. Eu falei, gente, eu tenho que contar. Pra amanhã você não perder o programa mesmo, que sertanejo universitário é bom demais. Bom, o suco que a gente fez hoje, a nutricionista preparou pra gente, que é uma dupla muito potente, a laranja e a couve, no processo de desintoxicação. A couve pertence à família das brássicas, que é do brócolis, do repolho, do couve-flor, que é essencial no processo de desintoxicação, pois ela apresenta fontes de compostos de enxofrados. Então, quanto mais esses vegetais estiverem crus ou pouco cozidos, mais preservam seus nutrientes essenciais. Gostaram disso? Amei. Gente, o programa tá acabando, né? Olha isso, já passou o final de semana, já é segunda-feira, o programa já acabou. Não tem problema não, que a gente volta amanhã, a partir das 9 horas da manhã, ao vivo, com muita coisa boa e nós vamos dançar muito amanhã, não perca, porque vai ser muito divertido. Um beijo enorme, te espero amanhã, obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência, até.